Há pouco mais de uma semana, um grupo de parlamentares lançou um manifesto que defende a união das forças de centro no país para as eleições deste ano. Batizado de Manifesto por um Polo Democrático e Reformista, o documento propõe aliança de um campo político que tem hoje pelo menos 8 pré-candidatos. Conversa comigo o deputado Marcos Pestana, do PSDB. Ele é secretário-geral do partido e um dos idealizadores do manifesto. Na verdade, partiu do senhor a ideia do manifesto, né? Prazer estar aqui de novo, Vivi. Prazer foi todo nosso. Deputado, o lançamento do manifesto foi no dia 5, não é isso? Sim. Parece que teve 30 assinaturas inicialmente, evoluiu de lá para cá, porque nem todos os partidos que são digamos, desse campo que está sendo proposto, estava lá, né? Nem todos estavam. Essa foi uma ideia que surgiu a partir de uma conversa minha com o senador Cristóvão Buarque, do PPS, que é uma pessoa muito encantadora, uma pessoa admirável, um cidadão de primeira qualidade, e que eu tenho uma ótima relação com ele. Ele leu uma frase minha falando desse conceito de campo democrático e reformista, me telefonou, nós marcamos uma conversa e resolvemos redigir esse documento, que carrega uma série de ideias, porque nós temos um problema crônico no presidencialismo brasileiro, é um presidencialismo muito forte, como o americano também. Então, ao invés de você discutir ideias, programas, estratégias, visão de futuro, e depois descobrir um nome que interprete essas ideias, a gente fica discutindo características pessoais, atributos, qualidades, defeitos de personagens, de protagonistas. Então, olha para o Bolsonaro, para o Ciro, para o Geraldo, para a Marina, fica pondo defeito, qualidade e tal. E o fundamental não é discutido, que é o futuro do país. No parlamentarismo europeu é totalmente diferente, o foco é muito mais em programas que em pessoas. Então nós lançamos esse manifesto que tem um elenco de ideias, fundamentalmente a visão de que a democracia é um valor universal e permanente, inegociável, contrastando com perspectivas autoritárias que estão aí nos ameaçando pelo ar, tanto de natureza bolivariana quanto de uma matriz que eu achava que estava arquivada no Brasil, protofascista. Então, o centro é a questão democrática. Em segundo lugar, a responsabilidade econômica, fiscal, com a segurança jurídica, com regras permanentes, com a economia de mercado, com a intervenção muito bem calibrada da política governamental, etc. E terceiro, progressista socialmente, através de políticas públicas consistentes, não bravatas, não demagogias. E isso tudo com uma visão. Então há uma série de ideias, mas preocupado o seguinte, com a fragmentação dos setores democráticos, que vão desde os liberais, João Amoedo, Flávio Rocha, até os socialistas democráticos do PPS, os social-democratas do PSDB, do centro-direita à centro-esquerda. A questão não vai um pouco para além da fragmentação, porque dentro desse campo também as figuras competitivas não estão bem, quer dizer, talvez mais claramente o Alckmin, né? Que é o candidato do PSDB, o que se esperava do resultado dele nas pesquisas é sempre além. Essa seria... foi uma questão, uma preocupação grande para além da fragmentação? Como diz o senador Cristóvão, nessa provocação, e nós reunimos esses 30 intelectuais e líderes políticos que não estão representando partidos, são pessoas físicas, personalidades, que estão levantando um conjunto de ideias e uma preocupação. Qual que é a preocupação central? E o manifesto começa e termina nesse eixo. É como diz o Cristóvão, evitar. Ele falou, nós não temos direito de assistir passivamente à construção de um cenário que seja o confronto entre o desastre e a catástrofe. Então, a gente não quer um segundo turno entre o desastre e a catástrofe. Como é que se nomeia o desastre e a catástrofe? Eu acho perspectivas populistas, autoritárias, da extrema esquerda e da extrema direita. Alguns mais mascarados,
Eu acho que Ciro Gomes, apesar de ter uma trajetória como governador, oscilado muito a sua filiação partidária, hoje está namorando muito mais com a perspectiva de esquerda e que não será o PT de hoje, não é o PT do Lulinha, Paz e Amor. O PT, se voltar ao poder, vem com a faca no dente, com espírito de vingança. Então o senhor coloca o PT nesse campo... PT e Ciro nesse campo. E do outro lado, Bolsonaro, que é uma pessoa que granjeou, virou um mito, granjeou a simpatia, aí, vamos dizer, de 17% da opinião pública, algumas pesquisas oscilam aí 17, 18 até 20%, é uma perspectiva muito preocupante. Ele, convivi com ele esses 8 anos, é um deputado medíocre, não é novo, é político desde o Rio de Janeiro, vereador, e na década de 90, então não tem nenhuma novidade, nunca administrou uma carrocinha de pipoca e reivindica isso. Então nós temos que... Os analistas, só fazer um parênteses sobre essa questão do Bolsonaro, os analistas costumam dizer, olhando as pesquisas, os cientistas políticos, que boa parte dos votos que foram para o Bolsonaro são votos que Alckmin tinha quando um dia foi presidente, que os candidatos do PSDB à presidência tinham. É uma parte da sociedade que votava no PSDB porque não tinha um candidato de extrema-direita. O senhor reconhece essa... Eu acho que não é bem isso. Na verdade, há um mal-estar, um abismo, separando a sociedade do sistema político tradicional. Tudo que ocorreu no país gerou um ambiente quase irrespirável de intolerância, um ambiente cultural muito preocupante. É uma mistura entre desalento, desânimo, decepção, com radicalismo, intolerância, uma raiva, um saco cheio com o sistema político. E todos os grandes partidos estão pagando um preço por isso. PSDB, PT, PMDB, principalmente os 3 grandes partidos que são mais visíveis. O cidadão brasileiro não pode estar contente. O desemprego batendo em 14 milhões de brasileiros, a renda cadente, que é a renda média do brasileiro caiu, o poder de consumo caiu, a vida perdeu qualidade, quase toda a família tem a história de um desempregado e, ao mesmo tempo, liga a televisão e vê essa bandalheira, essa roubalheira, uma coisa inacreditável. Quando você vê algumas coisas, é um comportamento doentio, porque líder político tem que servir de exemplo. Eu lembro quando eu era jovem, vereador lá em Juiz de Fora, 22 anos, eu olhava para o Tancredo, para o Ulisses, para o Teotônio Vilela, Mário Covas, para o Brizola, para o Ulisses Guimarães, eu falava assim, eu quero ser igual a esses caras. Agora, qual que é o caminho? Hoje não há admiração. Esses grandes partidos continuam aí na disputa, são os partidos de fato que têm mais chance. Vai ter que ter um diálogo. O diálogo não começou. Pelo menos até onde a gente consegue enxergar, o cidadão, de fazer seus candidatos, ou pelo menos apoiar esse ou aquele candidato. Você, há muito tempo, trabalha em jornalismo na editoria política. Eu tenho 36 anos de vida pública. Nossa atenção é muito focada na vida política. Isso não representa a ampla maioria do povo brasileiro. O brasileiro médio, ele não está com foco na eleição, ele não está no cardápio dele. Ele mal sabe citar 5 candidatos à presidência da República. Então, assim, o padrão de opinião pública 50% decidem o voto, consolidam o voto no último mês, 25% nos últimos 15 dias. Então, os partidos vão ter que dialogar com a sociedade. Há uma desconfiança. Hoje iniciamos a Copa recentemente aí, e a paixão nacional, o esporte nacional, não é o futebol, é falar mal de político. Hoje é a pauleira só. E com razão, o cidadão está indignado. Quando eu vejo o que o Sérgio Cabral fazia no Rio, e a sua turma, tudo que está acontecendo, mas as coisas estão funcionando. Quer dizer, você tem um ex-presidente da Câmara preso, um ex-presidente da República preso,
você tem ministros, grandes empresários. A justiça está funcionando mal ou bem, com abusos, às vezes, com um extremismo também institucional. Agora, deputado, falando da sua proposta, não é? Da proposta desse grupo, do manifesto, que é um manifesto que no nome leva, né, polo democrático e reformista, só para a gente entender o que está propondo e também o que centro é esse? União de centro. Vamos começar pela essa questão do união de centro, porque a gente vê... A gente nem usa o termo... É muito largo, né? Centro, a gente nem... a ideia do centro era muito mais o centro de gravidade do sistema que o centro no conceito ideológico. Porque no conceito ideológico é bastante largo, né? Tem conceitos, aí assim, figuras que são mais a centro-direita. Você vê, se você olhar as votações de natureza em termos econômicos do Bolsonaro e do PT, os extremos se tocam. Como foi na eleição francesa, o candidato do Partido Comunista e a neofascista, eles falavam em fechar a França, sair da União Europeia. Era um discurso que a extrema-direita e a extrema-esquerda falavam coisas muito parecidas. Esses conceitos de esquerda-direita, de centro, estão extremamente abalados no mundo. O mundo mudou, o século XXI, esses conceitos não fazem o sentido que faziam no século XX. Mas o que esse campo político aí tem em comum para oferecer, para propor? É como nós definimos no lançamento, Cristóvão, nós temos o apoio no manifesto de pessoas do peso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro e grande advogado Celso Láfia, cientistas políticos, alguns dos maiores do país, como o Luiz Werneck Viana, o Bolívar Lamounier, e agora estamos crescendo. O Paulo Artung, governador de Espírito Santo, entrou na jogada, Simão Jatene do Pará, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Nós vamos fazer um novo evento do manifesto do Polo, dia 28 em São Paulo. Quantos partidos envolvidos? Pelo que eu vi, tem assim, 7 partidos, mas porque a ideia não foi... eu contei 8 pré-candidatos que estariam ligados aos partidos que foram citados. A nossa intenção não é roubar o protagonismo de quem de direito, que são os pré-candidatos e os presidentes de partido. Quando se fala em união, está se propondo o quê? Um processo de diálogo que aprenda com a história. Porque onde foi inspirado isso? No placar eleitoral de 1989. O fracionamento do polo democrático propiciou a ida dos dois extremos, Collor e Lula. E nós tivemos uma grande dificuldade de posicionamento no segundo turno. O Lula foi para o segundo turno com 16,5% dos votos válidos. O Covas teve 11%. Você somando a Fife, Ulisses Guimarães, Roberto Freire, Aureliano e Afonso Camargo, dá 12%. Então, se desses 12, 8 se deslocassem para o Covas, ele iria para o segundo turno com grande chance de vencer. Então eu usei, para não gastar muito latim, eu usei esse placar. Conversei com o Álvaro Dias, conversei com o Rodrigo Maia. Então o nosso papel é um movimento, não é de instituições, não é de partidos, é um movimento de pessoas que estão... Mas majoritariamente parte do seio tucano. Tem muita... Isso não PPS, coloca, não é muito PSD... Não, tem muita gente. O Paulo Artung... Questionado no sentido assim, tá querendo atrair mas é porque há uma distorção. PSDB. Tem pessoas que fizeram a leitura que era um manifesto pró-Alckmin. Eu acho que Geraldo Alckmin é o que tem o melhor perfil e que se adequa àquilo que o Brasil precisa. Serenidade, capacidade de diálogo. Tudo que o Brasil não precisa é de mais radicalismo, mais intolerância e mais instabilidade. A gente precisa baixar a poeira, deixar a sociedade e a iniciativa privada trabalhar. O governo não precisa ser nem excepcional ou espetacular. É só dar segurança jurídica, paz, construir canais de diálogo, tudo que está obstruído no Brasil. Mas eu conversei com o Álvaro Dias, por exemplo, não teria a ousadia de chegar, a proposta é o seguinte, você renuncia em favor do Alckmin. Não se trata disso.
Nós estamos procurando... Mas algumas candidaturas teriam que sair. Não, claro, mas eles que se entendam. O nosso papel do movimento é de fermento, de construtor de pontes. Quem tem o protagonismo são os pré-candidatos. Eles, diante das evidências... Mas eles aderiram? Porque no lançamento todo candidato, eu te falava não apareceu há pouco, ninguém. Antes da gente, eu comentava antes da gente começar o programa que todo candidato acha que vai ganhar. Senão não seria candidato, né? A não ser uns malucos que saem para marcar posição, mas todo candidato introjeta, fala assim, não, tem uma coisa que o destino está sorrindo para mim. Marina Silva mesmo já disse que não topa. Ela é porque... há muita especulação, intriga, fofoca pelos jornais e, na verdade, nós queremos ter efetividade, diálogos muito discretos para que seja eficaz. A união pode se dar... Você está fazendo uma costura? Uma costura. É a coisa da boa política mineira. E o senhor tem acesso, contato com todos esses pré-candidatos? Para que essa costura alguns ficaram funcione? meio chateados comigo, meus amigos e tal, acharam que... Porque tiveram essa interpretação que era uma manifestação pró-Alckmin, e não é. Nós queremos é que eles sentem numa mesa, tenham um pouco de humildade histórica, percebam os riscos que o país está correndo, dialoguem e construam estratégias comuns. Há possibilidade de a unidade se manifestar em 3 momentos. Ela pode se dar antes das convenções e você convergir para uma candidatura única, ou pelo menos agregando várias delas, né? Álvaro Dias, Rodrigo Maia, Alckmin, Marina, Meirelles, os outros, Flávio Rocha e tal. Pode se dar durante o primeiro turno, nunca ocorreu isso, mas você pode ter canais abertos para que, se a gente perceber que o apocalipse vem na frente, que o confronto está tendendo a ser entre o desastre e a catástrofe, o 4º lugar, o 5º lugar, renunciar em favor do 3º. Que, por pesquisas, por sensibilidade, por análise política, é uma possibilidade. A unidade não se dá no ponto 0, mas se dá ao longo. E a terceira hipótese é a unidade se expressar no 2º turno. O único problema dessa terceira hipótese é que nós podemos estar fora do 3º turno. E aí não há o que conversar. Não há que, vão ser os extremos. E que a gente tem uma convicção que esse não é o caminho que o país precisa, o voluntarismo. Agora, deputado, boa parte desses partidos e pré-candidatos que estão aí dentro desse campo político que o senhor tenta organizar como centro, e esse pessoal e esses partidos estiveram ou estão na base do governo Temer, que hoje personifica, né, enfim, ele é a pura rejeição. O presidente e o governo dele. Isso é um fato, não é? O senhor acredita que isso pode ser prejudicial, pode ser difícil? Olha, há uma desconexão e até uma injustiça a avaliação corrente da opinião pública em relação ao legado do presidente Temer. Mas é impressionante, é o ambiente da Lava Jato contaminando isso tudo, porque historicamente, a maior associação de melhoria de popularidade de governo é queda de inflação. O Temer colocou a inflação no mais baixo patamar da história do real e não teve nenhuma sensibilização dos índices de popularidade. Ele assinou decretos essa semana essenciais para a transformação do setor mineral, que nos interessa muito em Minas Gerais. É uma mudança substantiva que ocorreu. Assim também no teto do gasto, na disciplina fiscal, no pré-sal, o leilão do pré-sal foi um sucesso, mas a população não quer saber. Se fizer uma pergunta na pesquisa, qual a sua opinião sobre a gravata do Temer? 95% vão pôr defeito e achar feia.
porque é uma coisa que Tem se uma reforma cristalizou. trabalhista que afeta e precariza o ambiente não precariza, de trabalho, não é, deputada? As nossa... pessoas se ressentem disso, elas estão sentindo na Mas pele. ela, não, é muito mais a máquina de propaganda sindical. Há uma guerra de comunicação, Pois é, mas que é a reforma trabalhista. Altíssimo. Mas então a reforma trabalhista é para atacar o desemprego. Que não atacou. Mas vai atacar, você pode estar certa. Já está havendo uma transformação. A judicialização. Não atacou? Não tirou nenhum direito fundamental, nenhum direito constitucional foi retirado. Nossa legislação era da Idade da Pedra, ela era herdada do período getulista. Era Você uma acha que legislação. Isso não está influenciando essa percepção? Vivian, é normal. O Brasil tinha 3 milhões de processos trabalhistas por ano. Os Estados Unidos têm 150 mil. É normal. Eles têm uma população maior que a nossa. Alguma coisa está errada. O nível de contencioso trabalhista. Então você tem que privilegiar o negociado, o acordo, a rigidez da legislação, a terceirização. Eu defendi a regulamentação da terceirização, respeitado os direitos trabalhistas, férias, fundo de garantia, 13º, todas a previdência e tudo. Qual o problema, por exemplo, de uma empresa que constrói prédios terceirizar o gesso nos últimos 2 meses? Aí vai ter uma empresa especialista em gesso que vai fazer com mais produtividade e qualidade. Qual o problema, por exemplo, das minisséries da Globo serem feitas por produtoras independentes? Toda Guel Arraes, o Andrucha, respeitada a propriedade intelectual e os direitos trabalhistas, qual o problema de terceirizar? Nenhum. Aí se criam mitos. Vamos avançar aqui um pouquinho, senão a gente não pode falar de Minas Gerais, não podemos entregar. Claro. Encerrar a entrevista assim. Mas a preocupação central com o país. Minas vai razoavelmente bem no horizonte político, mal na crise do governo, na crise financeira. O senhor está vendo enfim, a campanha e a perspectiva da campanha de Antônio Anastasia de forma promissora? Como é que estão os arranjos, as articulações? Até agora eu sei que 3 partidos já declararam apoio, né? Apesar de não ter formalizado, porque tem as convenções, declararam apoio a Antônio Anastasia. Como é que estão esses arranjos, essas conversas? O nosso senador Antônio Anastasia é um quadro fora da curva, um quadro político excepcional. Ele conjuga características que são muito importantes nesse momento delicado que o país atravessa. Ele tem uma imagem pública que não se abala, tem um compromisso ético, moral, uma rigidez de comportamento pessoal, é uma pessoa de hábitos simples, austera, e isso é aquilo que eu estava falando, o brasileiro está precisando de exemplos, e ele é uma pessoa focada no trabalho, servidor público, de família de servidores públicos, um grande gestor, um grande jurista da administração pública, constitucionalista. Então ele tem o perfil adequado, já foi uma vez governador e está se dispondo a enfrentar uma situação que é uma verdadeira calamidade, que é o legado que o atual governo vai deixar. Então, é natural, nossa, como é que estão as fizemos o evento de alianças em Uberaba, onde foi oficializado o nome do deputado federal, ex-prefeito de Uberaba, Marcos Montes, que é uma figura também de primeiro nível, uma figura adorável, presidiu a maior frente parlamentar, que é a do agronegócio, foi líder do PSD. Então é a chapa que acumula experiência, qualidade, ética e conhecimento sobre Minas Gerais. Eu tive na última sexta e sábado com a Anastasia em Juiz de Fora, foi excepcional, uma programação variada. Senador Aécio Neves está fora da campanha? Não, o Aécio atravessa. O Aécio, a gente não cansa de dizer, ele foi um dos maiores governadores da história de Minas, foi um governo marcante, atravessa um momento difícil na sua trajetória, foi objeto de um processo com grande repercussão nacional.
e uma armadilha em que ele caiu, mas ele está convencido, está concentrado na defesa dele. Ele vai ser candidato? Essa é uma dúvida que permanece? Também, mas é uma dúvida que permanece? Não, a decisão ele vai tomar, tem que pesar aspectos familiares, jurídicos, políticos, né? E ele é muito experiente, ele tem muita consciência da situação dele, e no momento certo ele vai tomar a decisão correta, mas não está tomada ainda. Ele sofreu um desgaste muito grande, porque todos esses fatos tiveram uma repercussão na mídia nacional, 8, 10 meses seguidos, e a imagem dele, apesar de todo o legado que ele tem para Minas, eu fui secretário 8 anos, foi um governo admirável, eu digo que é o melhor governo de Minas desde o JK, e ele vai pagar, ele vai se defender. Uma pergunta para o senhor aqui, para a gente encerrar. O senhor acha que o Alckmin, como candidato do PSDB nacional à presidência da República, pode ter dificuldades em Minas para fazer campanha por conta da forma como o senador Aécio Neves saiu da presidência do partido, digamos que sob a pressão do grupo do Alckmin? Não, eu acho que são fenômenos isolados, não repercute. Você acha que isso pode prejudicar Alckmin aqui, não? O Alckmin, eu sempre fui um político ideológico de estabelecer horizonte programático, estratégico, e eu sou muito refratário a esse tipo de política. A gente fica lendo pesquisa para tentar elaborar o que a gente vai falar e fazer. Eu acho não, o Alckmin vai ter dificuldades, mas não está para peixe, não. Nós vivemos uma crise política, uma crise de confiança, a sociedade... É só ver as últimas eleições aqui em Minas, nos municípios, em Tocantins e em outros locais do Brasil, mais de 50% de nulo branco e abstenção. Então o brasileiro está revoltado, com razão, está indignado, mas assim... Mas o PSDB mineiro... O que importa é o seguinte, eu acho que tem problema, não vai atalhar? Eu tenho uma convicção que o que o Brasil precisa é a cara do Alckmin. Eu tenho um bom produto. O problema agora é político e de comunicação. Eu acredito nisso. Nós precisamos de serenidade, experiência. Ninguém é 4 vezes governador de São Paulo, que tem 20% da população e 30% do PIB, um verdadeiro país. Ninguém é à toa, não é um acaso. Ele tem experiência, é sereno, tem capacidade de diálogo. E aí as pessoas ficam querendo ver quem vai ganhar, quem que... Política, a gente já viveu muitos processos, tudo que é sólido desmancha no ar. Tem muita candidatura que está... O cavalo paraguaio existe, não é de hoje. Para citar 2 exemplos, Dória e Calil, em junho, estavam com 6%, viraram prefeitos de São Paulo e de Belo Horizonte. Deputado, muitíssimo obrigado pela presença. Muito obrigado a você. Eu conversei com o deputado federal Marcos Pestana. Ele é um dos idealizadores do Manifesto por um Polo Democrático e Reformista e é secretário-geral do PSDB Nacional. Esse manifesto é uma proposta de união das forças políticas de centro em torno de uma única candidatura, de uma única presença na disputa pela presidência da República esse ano. Num campo que tem aí pelo menos umas 8 candidaturas. Tem que se conversar muito. Esse foi nosso principal assunto aqui. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.